4 dias se passaram e a gente já sente o legado do debate da Band. A campanha mudou. E corrupção, que andava meio escanteada, né? O debate que incluía muitos assuntos sobre economia, voltou a ser um tema central dessa campanha eleitoral. Esse é o nosso primeiro tema de hoje. Bom dia, Dora. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todos. Pois é, como você disse, andava escanteado porque se imaginava, a ideia inicial, que a corrupção não iria estar no centro da campanha, até porque não aparecia naquela lista de preocupações da população, do público, a preocupação maior é da economia, continua sendo, mas, como se viu a partir do debate e também a partir de entrevista no Jornal Nacional, a corrupção entrou na arena, né? Porque é impossível se controlar a realidade. E a realidade é que aconteceu e acontece. Lá atrás, nos governos do PT, aconteceram os escândalos da Petrobras e do Mensalão. E agora, aqui, no governo Bolsonaro, acontece esse escândalo da multiplicação do patrimônio da família Bolsonaro a partir dos anos 90, que coincide com a entrada, primeiro de Jair Bolsonaro e depois dos filhos dele, na política. É tudo muito suspeito, até porque não há uma explicação clara e convincente de que negócios essa família fez para ter um patrimônio assim tão multiplicado. Então, esse tema, por menos que isso interesse a candidatura, principalmente de Lula, e agora acho que também não vai interessar a candidatura de Jair Bolsonaro, isso assumiu o centro do debate, inclusive porque não é uma coisa só do passado. Além desse presente que eu acabei de citar, desses casos que estão em tela, aí envolvendo a família do presidente Jair Bolsonaro, a gente tem uma projeção para o futuro, para quem ocupar a presidência vai ter que lidar, por exemplo, com o orçamento secreto, que é um assunto que está aí. O que é o orçamento secreto, se não uma maneira de cooptar, ou falando de maneira mais direta, de corromper o Congresso Nacional? Até agora, eu não vi uma explicação, uma explanação clara, convincente, objetiva de como os principais candidatos pretendem lidar com isso, a não ser a negativa. O presidente Jair Bolsonaro nega que seja secreto, normaliza essa situação, e o ex-presidente Lula disse no debate que vai resolver isso com muita conversa com os parlamentares. Ora, conversa não resolve essa situação. O que falta, gente, é saber se a entrada desse assunto na arena da campanha por parte dos candidatos, isso vai mobilizar o eleitorado. Não sei, o eleitorado pode resolver, já que de um lado e de outro as torcidas são maiores e aí tendem a deixar esse assunto de lado, a normalizar, minimizar. Não sei se o eleitorado vai dar a devida atenção que deveria dar, porque o próximo governo está aí, o mundo não vai acabar, a eleição se realiza, mas os governos permanecem e os problemas junto com ele. Dora, agora, enquanto o tema principal era a economia, isso era uma grande notícia para Lula, porque a gente está tendo um respiro agora, mas foram anos de muito sofrimento, de recessão, de inflação, anos muito difíceis, por mil motivos, para o Brasil. E o Lula tem a memória daquele princípio de decolagem que o país teve no seu governo. Sim, o PT foi responsável pela recessão profundíssima que veio depois, mas aquilo o Lula, com um discurso habilidoso, consegue jogar no cangote da Dilma, né? E pegar para ele só os louros, os bons momentos dos governos petistas. Agora, a corrupção, por mais que seja muito difícil para o Bolsonaro explicar essa evolução patrimonial dele e dos filhos, nada ali se encaixa, é tudo esquisito. Tem o escândalo do MEC, tem a Covaxin, mas o rótulo de corrupto, para muita gente, ainda não colou no Bolsonaro. Isso pode acontecer no futuro, mas ele ainda é visto como o herói anticorrupção por muita gente. E no Lula esse rótulo tá lá. Tá pendurado nele, a relação entre Lula, entre PT e corrupção. Então, imageticamente,
é uma boa notícia para o Bolsonaro que esse assunto volte a ser debatido, Dora. E sabe que uma coisa, bem rapidinho também, você está falando de imageticamente, né? Você tem corrupção, uma coisa grande, pesada, colada no PT, enquanto que na família Bolsonaro está aqui, né? A investigação das casas, vem rachadinha. Não parece que é uma coisa menor? Parece uma bobagem, mas na verdade, quando você trata de massa, de comunicação em massa, isso tem que ser levado em consideração também. Parece uma tolice, né? Pois é, e não é uma tolice. Primeiro que tem nome, é peculato. E depois, pelo que a gente já está observando, a falta de negócios lícitos e tal, comercial, para explicar o surgimento de tanto dinheiro, que você tem até agora são vários casos de desvio, esse negócio de rachadinha, que na verdade é peculato, porque é desvio de dinheiro público. E parece que o montante de dinheiro aí amealhado, por hora, o que a gente tem visto, o duto, é exatamente esse. Por isso que esse assunto é importante. Mas, como disse o Megali, há a questão de rótulo. Mas, o Megali, você sabe que tem isso, né? Tem esse rótulo, mas se ele fosse tão forte assim, o Lula não estaria em primeiro lugar. O que me preocupa é justamente o fato de repente, o Brasil, por causa das questões que envolveram a Lava Jato, está deixando em segundo plano, achando que esse negócio de corrupção é menor, o importante é a economia. A economia é importante, gente. Tudo é importante. E corrupção tem a ver com economia. É dinheiro que deixa de ir, quer dizer, além de toda a questão ética e tal, de comportamento, é dinheiro que deixa de ir para onde deve ir. E é desviado para onde não deve ir. Então, esse assunto é de suma importância. Mas eu repito, ainda tenho dúvida se o assunto, se o tema, e a gente vai ver nas próximas pesquisas, né, se houver esse tipo de pergunta, esse tipo de análise, se realmente isso pega no eleitorado ou não. Se resolveram deixar para lá, deixa isso na gaveta, deixa em segundo plano, vamos tratar de outros assuntos. Agora, não vai adiantar, sabe por quê? Porque se deixar para lá na frente, esse negócio, esse fantasma, volta a assombrar. Se não resolver, se ninguém disser como é que vai tratar claramente, dizer que isso é importante, que, olha, quem fez não fará mais, quem está fazendo reconheça que faça e que está errado, se não houver esse tipo de posicionamento, sinto muito, mas a coisa pode ser adiada. Como eu disse, não se controla a realidade. Lá na frente, seja quem for o presidente ou a presidente, vai se deparar com esse assunto, vai ter que lidar com ele. Você tem o meu voto, Dora. Aliás, não é só uma questão de dinheiro indo para onde não deveria ir. Esse é o prejuízo direto da corrupção. Tem a questão da credibilidade também, da previsibilidade. Um país esculhambado, corrupto, é um país que não atrai investimento, não atrai bons investimentos. Quem é que vai entrar? Um país sabendo, para eu entrar ali, vou ter que pagar propina para esse, para aquele, depois muda o governo, tem que pagar... Não é um ambiente bom para os negócios. Aliás, é um ambiente até proibitivo para empresas que têm grandes departamentos de compliance. É péssimo em todos os sentidos.